Leitura de 1 Timóteo, capítulos 1 ao 6, na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Introdução. As cartas de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito são chamadas de cartas pastorais desde o século XVIII. Faz sentido tratar estas cartas de maneira conjunta porque elas têm semelhanças marcantes de estilo, vocabulário e contexto. Elas estão separadas das demais cartas de Paulo porque são as únicas escritas para seus colaboradores no Evangelho. As cartas pastorais tratam de questões estruturais da igreja e, diferente dos outros estenógrafos de Paulo, são voltadas para homens que desempenham funções pastorais e não para igrejas. Todavia, também é preciso reconhecer que cada uma delas é uma carta diferente, com suas próprias características. Elas não foram escritas com o objetivo principal de apresentar a estrutura da igreja, muito menos o ministério pastoral, ao contrário do que pensa a maioria das pessoas, e sim para ensinar como viver uma vida cristã em resposta ao Evangelho. 1 Timóteo, capítulo 1. Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, que é a nossa esperança, a Timóteo, meu próprio filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como te supliquei que ainda continuasses em Éfeso, quando parti para a Macedônia, a fim de advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma boa fé não fingida, da qual alguns, tendo se desviaram para vãs contendas, deixando ser professores da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Mas sabemos que a lei é boa se alguém a usa legitimamente, sabendo isto, que a lei não é feita para um homem justo, mas para os injustos e desobedientes, para os ímpios e pecadores, para os irreligiosos e profanos, para os assassinos de pais e assassinos de mães, para os homicidas, para os fornicadores, para aqueles que se contaminaram com o sexo masculino, para os sequestradores, para os mentirosos, para os perjuros e para tudo que for contrário à sã doutrina, conforme o glorioso Evangelho do Deus bendito que me foi confiado. E dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me capacitou, porque me considerou fiel, pondo-me no ministério, a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas obtive misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso obtive misericórdia, para que primeiro em mim Jesus Cristo mostrasse a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para sempre, sempre. Amém. Este mandato eu confio a ti, filho Timóteo, que segundo as profecias que houveram acerca de ti, para que tu, por meio delas, combatesse uma boa guerra, conservando a fé e a boa consciência que alguns colocaram de lado e naufragaram na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Lembre-se de deixar o seu like no canal. 1 Timóteo, capítulo 2. Exorto-te que antes de tudo se façam súplicas, orações, intercessões
e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e aceitável aos olhos de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que fui constituído pregador e um apóstolo, digo a verdade em Cristo e não minto, e mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem dúvida. Que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem em vestuário modesto, com pudor e sobriedade, não com tranças ou ouro, ou pérolas, ou vestidos dispendiosos, mas como convém a mulheres que professam a piedade, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Mas não permito que a mulher ensine, nem usurpe a autoridade do homem, mas que esteja em silêncio. Porque Adão foi formado primeiro, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Contudo, ela será salva, dando à luz filhos, se continuar na fé e caridade e santidade com sobriedade. Você já se inscreveu no canal? 1 Timóteo, capítulo 3. Esta é uma palavra fiel. Se um homem deseja o ofício de bispo, boa obra deseja. O bispo então deve ser irrepreensível, marido de uma esposa, vigilante, sóbrio, de bom comportamento, dado à hospitalidade, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de lucro desonesto, mas paciente, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a seriedade, porque se o homem não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não um principiante para que, envaidecendo-se com orgulho, não caia na condenação do diabo. Além disso, ele deve ter também bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em descrédito e no laço do diabo. Do mesmo modo, os diáconos devem ser sérios, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de lucro desonesto, guardando o ministério da fé em pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois pratiquem o ofício de um diácono, se forem considerados irrepreensíveis. Do mesmo modo, suas mulheres devem ser sérias, não maldicentes, sóbrias e fiéis em todas as coisas. Os diáconos sejam maridos de uma esposa e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que praticarem bem o ofício de diácono adquirirão para si uma boa posição e grande confiança na fé que há em Cristo Jesus. Estas coisas te escrevo, esperando ir ver-te logo. Todavia, se eu tardar, para que vós saibais como convém te comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e fundamento da fé. E sem controvérsia, grande é o ministério da piedade. Deus foi manifesto na carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregados ao Evangelho, crido no mundo e recebido acima na glória. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. 1 Timóteo capítulo 4. Ora, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, falando mentiras em hipocrisia, tendo a sua própria consciência cauterizada com ferro quente, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de carnes que Deus criou para ser recebido, com ação de graças,
pelos que creem e conhecem a verdade. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque é santificada pela palavra de Deus e pela oração. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, nutrido com as palavras da fé e da boa doutrina que tens alcançado. Todavia, recusa as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para todas as coisas é proveitosa, tendo a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Porque para isto trabalhamos e sofremos reprovação, porque confiamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente daqueles que creem. Ordena estas coisas e ensina-as. Ninguém despreza a tua juventude, mas se tu um exemplo dos fiéis em palavra, em conversação, em caridade, em espírito, em fé, em pureza. Até que eu chegue, dedique-se à leitura, à exortação e à doutrina. Não negligencies o bom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita sobre estas coisas, entrega-te a ti mesmo inteiramente a elas, para que o teu aproveitamento apareça a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nelas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Lembre-se de deixar o seu like no canal. 1 Timóteo, capítulo 5. Não repreendas um ancião, mas admoesta-o como a um pai, e aos jovens como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às jovens como a irmãs, com toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou sobrinhos, aprendam eles primeiro a exercer piedade em casa e a recompensar seus pais, porque isto é bom e aceitável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, confia em Deus e continua em súplicas e orações noite e dia. Mas a que vive em prazer está morta enquanto ela vive. Ordena estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Contudo, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior que um infiel. Não deixes que uma viúva seja inscrita na lista com menos de 60 anos, tendo sido a esposa de um homem, tendo testemunho de boas obras, se criou filhos, se hospedou estranhos, se lavou os pés dos santos, se socorreu os aflitos, se diligentemente praticou toda boa obra. Mas recuse as viúvas mais novas, porque, quando se tornarem levianas contra Cristo, se casarão, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado sua primeira fé. E, além disso, aprendem também a ser ociosas, perambulando de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e intrometidas, falando coisas que não deviam. Quero, pois, que as jovens mulheres se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja para que possa sustentar as que de fato são viúvas. Os anciãos que governam bem sejam dignos com dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Pois a Escritura diz: não porás focinheira no boi que pisa o grão. O trabalhador é digno da sua remuneração. Não aceites acusação contra um ancião, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os diante de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que observem estas coisas sem preferir um antes do outro,
nada fazendo por parcialidade. A nenhum homem imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não bebas somente água, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos antecipadamente, precedendo o julgamento, e em alguns manifestam-se depois. Da mesma forma, também as boas obras de alguns são manifestas antecipadamente, e as que são de outra maneira não podem ser ocultas. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. 1 Timóteo, capítulo 6. Todos os servos que estão debaixo do jugo, considere seus senhores dignos de toda honra, para que o nome de Deus e sua doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos. Antes, os sirvam, porque eles são fiéis e amados, participantes do benefício. Estas coisas ensinam e exortam. Se alguém ensina de outro modo, e se não se conforma com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais surgem invejas, porfias, injúrias, mais suposições, contendas perversas de homens corruptos da mente e destruídos da verdade, supondo que lucro é piedade. Aparta-te dos tais. Mas a piedade com contentamento é grande ganho, porque nada trouxemos para este mundo e é certo que nada podemos levar dele. Tendo, porém, comida e vestuário, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências tolas e nocivas, que submergem os homens na destruição e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Luta o bom combate da fé, toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado, tendo já confessado boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te aos olhos de Deus que todas as coisas vivifica e diante de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a tempo mostrará quem é bendito e único poderoso, Rei dos reis e Senhor dos senhores. O único que tem a imortalidade e habita na luz da qual ninguém pode se aproximar, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja a honra e o poder para sempre. Amém. Manda aos que são ricos neste mundo que não sejam altivos, nem confiem na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo que abundantemente nos dá todas as coisas para deleites, que façam bem, que sejam ricos em bons trabalhos, prontos a repartir, dispostos a se comunicar, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios vãos e profanos e as oposições da falsa mente, chamada ciência, a qual, professando a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Esta leitura foi realizada na versão da Bíblia King James 1611, que é marca publicada pela BV Books no Brasil. Completamos mais um dia programado em nosso plano de leitura bíblica e seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em um ano. Lembre-se, para ser notificado diariamente quando uma nova leitura for postada, se inscreva no canal e lembre-se de ativar o sininho.
Aproveite para fazer o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo. E nos siga também nas redes sociais do Facebook e Instagram. Antes de me despedir, eu peço para você deixar o like no vídeo, que vai nos ajudar a levar a palavra de Deus a mais pessoas, e você também pode compartilhar essa palavra com outras pessoas. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco hoje e para sempre. Amém.